Motorista cruel atropela cão, despeja corpo em lixão e revela um segredo aterrorizante. Foi uma noite torrencial que Renato, um motorista ambicioso de uma pequena cidade marcada por segredos obscuros, se viu diante de uma decisão que mudaria sua vida para sempre. Um cão, fugindo da chuva, cruzou a rua como um relâmpago. Um impacto ensurdecedor. O coração de Renato disparou. O que ele fizera? O cachorro, um Golden Retriever, jazia inerte na pista, olhos brilhando com tristeza e confusão. Desespero tomou conta dele. Em vez de pedir ajuda, floriu uma ideia insana: ocultar o que fizera. Com o peso da culpa incontrolável, ele pegou o corpo e o despejou no lixão da cidade, como se aquele ato pudesse apagar sua culpa. Enquanto a chuva caía, Renato sentiu uma sombra se formando em sua vida. Ele não sabia, mas aquele cachorro pertencia a uma garotinha chamada Sofia, cuja inocência contrastava com o mundo sombrio e seu pai, um homem imerso em atividades obscuras, vivia. A perda de seu fiel amigo abriria uma ferida profunda, e a busca por justiça começaria. E Renato, agora, era o alvo. Nos dias que se seguiram, Renato estava em constante vigilância. Visões perturbadoras o assombravam, um rabo abanando, um olhar de súplica. A culpa o consumia. Cada vez que fechava os olhos, era como se o cachorro chamasse, implorando por um reconhecimento que ele se recusava a conceder. As vozes da cidade aumentavam, rumores sobre o cachorro desaparecido se espalhavam como fogo em palha seca. As pessoas trocavam olhares, sussurros cortantes reverberando nas ruas. A cidade, que antes parecia tranquila, agora pulsava com um medo crescente. À medida que explorava o passado do cachorro, na tentativa de aliviar sua dor, Renato descobriu algo surpreendente. O animal havia sido um presente de sua infância, dado a Sofia pelo pai. Ele lembrou-se de brincar com os neighbors, a inocência perdida em um passado que parecia ecoar em sua mente. A conexão o deixou em choque, um ciclo de infortúnios que ele nunca imaginou estar ligado a ele. Agora, não era apenas seu futuro que estava em jogo, mas a segurança de todos ao seu redor. O pai de Sofia, determinado a vingar a injustiça cometida contra sua família, tornava-se uma figura sombria que aproximava-se mais e mais. A cidade inteira parecia colaborar, mobilizando-se para encontrar o cachorro desaparecido. Mas Renato se sentia cada vez mais isolado e encurralado. A angústia o dominava. Ele precisava decidir: confrontar seus demônios ou se deixar levar por esse vale de sombras que se formara à sua volta. Seria possível escapar das garras de um passado que o assombrava? O que mais estava escondido sob a superfície aparentemente tranquila daquela cidade pequena? E, acima de tudo, até onde o desejo de vingança poderia levar? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Renato estava perdido em pensamentos, afundado em sua própria culpa. A cada dia que passava, a sombra do cachorro o perseguia. E a cidade, antes familiar, agora parecia um labirinto de olhares julgadores. Ele se perguntava: como poderia continuar vivendo assim?
O peso da culpa crescia como uma tempestade prestes a estourar. Mas ele não tinha ideia do que estava prestes a acontecer. Em uma tarde escura, enquanto caminhava pela cidade, sentiu um arrepio na nuca. Olhando para trás, não viu ninguém, mas a sensação de ser observado não o abandonava. O coração batia rápido como se quisesse escapar do peito. Uma voz na sua cabeça sussurrava que tudo o que havia feito voltaria para assombrá-lo. Ele decidiu que precisava de uma mudança e viu uma chance. Ele se dirigiu ao bar do Joaquim. Lá, a conversa era animada. Risadas ecoavam, como se o mundo continuasse a girar mesmo depois de sua decisão horrenda. Mas quando um grupo de homens começou a discutir o mistério do cachorro desaparecido, Renato sentiu o estômago revirar. Ele se afastou, buscando um canto onde pudesse ficar longe das conversas que o atormentavam. Foi então que tudo mudou. Ele ouviu uma conversa entre dois homens sobre um estranho que havia chegado à cidade, um novo forasteiro. Eles comentavam sobre como o tal homem parecia saber mais do que deveria. A curiosidade de Renato se acendeu. Um novo personagem na trama poderia ser sua salvação ou sua condenação. Os dias passaram e Renato não pôde resistir. Configurou um plano para descobrir a verdade sobre o forasteiro. Voltou ao bar e, com astúcia, abordou os homens, fazendo perguntas discretas. Ao receber informações vagas, ele seguiu as pistas até um armazém nos arredores da cidade. O local emanava um cheiro de mofo e segredo. Assim que entrou, o silêncio era pesado. Cores escuras pareciam engolir a luz do dia. Ele se aproximou e escutou vozes vindas de um quarto nos fundos. Com o coração na boca, abriu a porta lentamente. O que viu mudou tudo. Um mural com fotos de vários animais desaparecidos. E no centro do mural, um retrato do Golden Retriever. Mas não era só isso. Ao lado, um mapinha com locais marcados. O forasteiro não era apenas um simples viajante. Ele estava rastreando os animais, colecionando informações de todos os desaparecimentos. Renato voltou atrás, a mente em turbilhão. Não era apenas sobre o cão que ele havia matado. Era algo muito maior. A cidade estava envolvida em uma rede obscura, e Sofia era apenas uma peça em um jogo muito mais abrangente. O pai dela, o homem que buscava vingança, também fazia parte de algo que Renato não compreendia completamente. As pessoas que ele conhecia, os rostos que antes pareciam familiares, agora pareciam cobertos por uma máscara de hipocrisia. Enquanto tentava sair, ouviu passos atrás de si. O forasteiro, com um olhar frio, ele encarou Renato. "Você veio perguntar ou se esconder?", disse ele, a voz carregada de uma ameaça palpável. O coração de Renato despencou. O homem sabia sobre o acidente, sabia da culpa que o atormentava. Tudo começava a girar. "Eu sei que você se sente culpado", continuou o forasteiro, estreitando os olhos. "Mas as coisas não são o que parecem. E você, meu caro, está em águas mais profundas do que imagina." As palavras ecoaram na mente de Renato, embora não conseguisse discernir o que estavam realmente significando. Antes que pudesse responder, o forasteiro se aproximou e sussurrou: "Nem tudo acaba com um atestado de óbito. A morte é só o início." Renato congelou. O que mais estava escondido nessa cidade? E o que ele realmente havia desencadeado com sua ação impulsiva? O medo se transformou em pânico, mas algo na visão do forasteiro fez seu sangue ferver. Ele estava prestes a descobrir verdades maiores que sua própria culpa. Renato congelou, o olhar fixo no forasteiro. O que o homem sabia? O coração dele batia forte, uma batida pesada e descompassada, como se fosse um tambor
anunciando a chegada de uma tempestade. Ele não conseguia processar tudo aquilo. "O que você quer dizer com isso?" ele perguntou, a voz tremendo. O forasteiro sorriu, mas não era um sorriso amistoso. Era frio. "Seu acidente não foi apenas um deslizamento, Renato. Há muito mais em jogo aqui." Nesse instante, um barulho ecoou do fundo do armazém, um grito estrondoso que fez o ar parar em seus pulmões. Ambos os homens se voltaram para a origem do som. Renato prendeu a respiração, sentindo um aperto no peito. O forasteiro avançou, arrastando Renato com ele, em direção à porta entreaberta que dava para o fundo do armazém. O coração pulsava uma mistura de medo e curiosidade. Quando chegaram à porta e espiaram a cena, Renato teve a primeira visão de algo que o faria questionar tudo. Havia uma mulher, com os cabelos desgrenhados e olhos arregalados, presa em uma jaula. "Libere-a!" gritou o forasteiro, um tom de urgência em sua voz que fez o coração de Renato afundar. "Ela sabe da verdade." A mulher olhou para Renato com um desespero tão profundo que fez sua pele arrepiar. "Por favor, me ajude." As lágrimas escorriam pelo rosto dela, formando um manto de tristeza ao seu redor. Aquele olhar desgastado, ao mesmo tempo implorando e condenando, jogou o peso de toda a culpabilidade que Renato sentia nas palavras dela. Ele hesitou. O medo e a culpa o aprisionavam. "Não confie nela", o forasteiro disse, a voz agora cortante como uma faca. "Ela faz parte do problema, Renato. Ela é uma mentirosa." Mas como alguém que já esteve na beira do abismo, Renato não conseguia desviar os olhos da mulher. Era como se algo, uma luz tênue de esperança, estivesse piscando naquele abismo escuro. "Quem é você? O que está acontecendo aqui?" ele questionou, sentindo a confusão se transformar em desespero. "Eu sou Sofia", disse ela, e o mundo de Renato desabou ali mesmo. A garotinha que havia perdido seu cão. Mas não podia ser. "Eu sou a irmã de Sofia." E o que ela revelava em uma voz quase inaudível fez sua cabeça girar. O pai de Sofia, ele está envolvido em algo muito mais sombrio. Ele negocia com forças que você não pode imaginar. O cachorro foi um já era para algo muito mais grave. Agora a verdade fluía como um rio turbulento. A cidade, suas sombras, tudo tinha um propósito maior, uma conexão que Renato nunca poderia ter previsto. Ele olhou para o forasteiro, que tinha um semblante de raiva e determinação. O que aconteceria se todo o seu mundo não passasse de uma farsa? A cidade, os amigos, cada rosto familiar, agora revelava um novo aspecto sombrio. Os olhos do forasteiro brilharam, e Renato percebeu que a liberdade estava se esvaindo. O corpo da mulher tremia, e o ar entre eles tornou-se eletricamente carregado, como se algo estivesse prestes a acontecer. De repente, uma explosão ensurdecedora veio de fora do armazém, colocando tudo em movimento. As paredes tremeram, e o chão sob os pés de Renato parecia se abrir. Um bom número de pessoas surgiu, gritando, carregando tochas e armas improvisadas, um misto de raiva e pânico em suas expressões. "Encontre o culpado", ecoava entre os gritos. "Ele precisa pagar." Com o caos irrompendo, Renato olhou para a mulher. Ele sentiu o peso da decisão que deveria tomar. Seria ele um cúmplice? Ou se tornaria a chave para uma verdade que poderia mudar tudo? "Renato, você precisa agir agora", gritou a mulher, o olhar ardente. O passado, a culpa e o futuro colidiam em sua mente. O que ele escolheria? E se tudo o que ele acreditava sobre a cidade, sobre si mesmo, estivesse prestes a desmoronar? O que mais estava verdadeiramente oculto nas sombras dessa cidade?
Renato congelou, o olhar fixo no forasteiro. O que o homem sabia? O coração dele batia forte, uma batida pesada e descompassada, como se fosse um tambor anunciando a chegada de uma tempestade. Ele não conseguia processar tudo aquilo. "O que você quer dizer com isso?" ele perguntou, a voz tremendo. O forasteiro sorriu, mas não era um sorriso amistoso. Era frio. "Seu acidente não foi apenas um deslize, Renato. Há muito mais em jogo aqui." Nesse instante, um barulho ecoou do fundo do armazém. Um grito estrondoso que fez o ar parar em seus pulmões. Ambos os homens se voltaram para a origem do som. Renato prendeu a respiração, sentindo um aperto no peito. O forasteiro avançou, arrastando Renato com ele, em direção à porta entreaberta que dava para o fundo do armazém. O coração pulsava, uma mistura de medo e curiosidade. Quando chegaram à porta e espiaram a cena, Renato teve a primeira visão de algo que o faria questionar tudo. Havia uma mulher, com os cabelos desgrenhados e olhos arregalados, presa em uma jaula. "Libéria!" gritou o forasteiro, um tom de urgência na sua voz que fez o coração de Renato afundar. "Ela sabe da verdade." A mulher olhou para Renato com um desespero tão profundo que fez sua pele arrepiar. "Por favor, me ajude." As lágrimas escorriam pelo rosto dela, formando um manto de tristeza ao seu redor. Aquele olhar desgastado, ao mesmo tempo implorando e condenando, jogou o peso de toda a culpabilidade que Renato sentia nas palavras dela. Ele hesitou, o medo e a culpa o aprisionavam. "Não confie nela," o forasteiro disse, a voz agora cortante como uma faca. "Ela faz parte do problema, Renato. Ela é uma mentirosa." Mas, como alguém que já esteve na beira do abismo, Renato não conseguia desviar os olhos da mulher. Era como se algo, uma luz tênue de esperança, estivesse piscando naquele abismo escuro. "Quem é você? O que está acontecendo aqui?" ele questionou, sentindo a confusão se transformar em desespero. "Eu sou Sofia," disse ela, e o mundo de Renato desabou ali mesmo. A garotinha que havia perdido seu cão, mas não podia ser. "Eu sou a irmã de Sofia." E o que ela revelava em uma voz quase inaudível fez sua cabeça girar. "O pai de Sofia, ele está envolvido em algo muito mais sombrio. Ele negocia com forças que você não pode imaginar. O cachorro foi um sacrifício." Enquanto suas palavras penetravam em sua mente, uma explosão estourou do lado de fora do armazém, fazendo as paredes tremerem. O chão sob os pés de Renato parecia se abrir. Ele virou-se abruptamente, e a cena que se desenrolou o deixou paralisado. Pessoas surgiram, gritando, segurando tochas e armas improvisadas. Um misto de raiva e pânico em suas expressões. "Encontre o culpado", ecoava entre os gritos. "Ele precisa pagar." Como o caos irrompendo. Renato olhou para a mulher. Sua mente girava com a revelação. "Renato, você precisa agir agora!" gritou a mulher, o olhar ardente. O que realmente está acontecendo? O que significava ser um sacrifício? A cidade e todos os seus habitantes pareciam estar envoltos em uma teia de mentiras. Mas antes que pudesse responder, algo inesperado aconteceu. O forasteiro, cuja presença sempre lhe havia trazido terror, começou a se transformar. A raiva em seu rosto se misturou com um semblante de desespero. E então, com uma explosão de características que Renato nunca poderia imaginar, o forasteiro começou a gritar, revelando-se como um ser sobrenatural, uma criatura envolta em sombras. "Não olhem!" gritou o forasteiro. Seus olhos ardiam em um vermelho intenso. As pessoas da multidão, que momentos atrás estavam em busca de vingança, agora paralisaram em choque.
Eles estão vindo. Eles já estão aqui. Neste momento, a verdadeira natureza do que havia se escondido nas sombras da cidade começou a emergir, e Renato percebeu que seu acidente não havia sido um mero acaso, mas parte de algo muito maior e mais profundo. Uma luta antiga entre forças de luz e escuridão, e ele estava no meio daquela batalha. O que era real? O que mais ele não sabia? E, acima de tudo, quem eram aqueles que estavam realmente atrás de Sofia e do cachorro? O caos ao seu redor se intensificava, e Renato se viu em um abismo de decisões. Com tudo que estava prestes a explodir, ele olhou uma última vez para a mulher na jaula, e em um instante de clareza, soube que teria que escolher, ao lado da verdade ou da obscuridade. Enquanto a tempestade ameaçava engolir tudo, a cidade, seu passado e seu futuro, tudo estava prestes a colidir. O que vem a seguir poderia mudar definitivamente o curso de suas vidas. Renato estava paralisado, a realidade sugando a força de suas pernas enquanto a cena se desenrolava diante dele. O forasteiro, agora revelado como um ser sobrenatural, emanava uma aura que deixava o ar pesado. As pessoas da multidão pareciam hipnotizadas, enquanto a mulher na jaula implorava por liberdade. Ele se debatia entre a necessidade de agir e a paralisia do medo. Quem é você realmente? E o que você quer dizer com tudo isso? Ele gritou, a voz embargada. Libere-a! A verdade deve vir à tona. O forasteiro gritou, mas havia um tremor na sua voz, uma insegurança que fazia o medo de Renato crescer ainda mais. Ele olhou para a mulher na jaula, seu coração disparando. Sofia, eu só quero entender. O que está acontecendo aqui? Renato, ela gritou, e o desespero em sua voz ecoou como um cântico de alerta. Você não sabe a verdade sobre o pai da Sofia. Ele não é quem você pensa que é. Neste momento, uma onda de péssimas lembranças invadiu o cérebro de Renato. Ele se lembrou da amizade que teve com Sofia e seu pai, do carinho que sempre parecia refletir em seus olhos. Agora tudo parecia um mosaico distorcido. Falando rapidamente, ela continuou. Ele está envolvido em algo que ultrapassa a compreensão humana. O cachorro não é apenas um cachorro. Ele é parte de um ritual, algo que ele quer completar, e se não agir, todos nós pagaremos as consequências. A multidão continuou a clamar pelo culpado, e Renato sentiu que o chão sob seus pés estava desmoronando. Somente nesse instante, quando suas palavras encontraram eco em sua mente confusa, uma presença pesada começou a se formar ao seu redor. Silêncio. A raiva da multidão se dissipou temporariamente e os rostos gelados e cheios de indignação se tornaram máscaras de espanto. Pelo amor de Deus, você me deixou sem escolha. O forasteiro então enfrentou a multidão, seus olhos mais intensos que nunca. Você quer saber a verdade? Ele não é só o pai da Sofia. Ele é o verdadeiro responsável. Os murmúrios começaram a se agitar entre os presentes, rostos se voltando para um outro, buscando confirmação naquilo que estava sendo exposto. É mentira! Ele sempre cuidou da Sofia, gritou alguém na multidão. E então, um momento de tensão crucial. Com um único gesto, o forasteiro revelou um colar que Maria usou, que tinha um fluorescente brilho azul. Este símbolo, essa energia, é do culto que ele representa. O cachorro que você assassinou era a chave para a realização de um ritual, e tudo isso está conectado a uma guerra se formando entre eles e nós. A revelação caiu como um raio, partindo a atenção em duas. Os olhares passaram a ser de confusão e desconfiança.
Isso não pode ser verdade, Renato gritou, sentindo a espuma da dúvida escorregar por seus dedos. Mas no fundo de si mesmo, uma parte apavorada sabia que havia um fundo de verdade nisso. A mulher presa na jaula se contorceu, tentando se libertar. Por favor, libere-me. Você pode parar isso. Você é a única chance que temos. Com os ecos de sua súplica reverberando em sua mente, ele hesitou. Ele estava no centro de uma tempestade que parecia aumentar de intensidade. Poderia ele realmente confiar no forasteiro ou nas palavras da mulher? E se tudo isso fosse uma armadilha? Agora! Gritou alguém da multidão que já se dividia em dois lados, os que queriam atacar e os que olhavam confusos. Todos se voltaram para ele, a única testemunha de uma verdade que estava desmoronando na sua frente. Com a coragem crescendo por dentro, Renato inspirou fundo. Ele tinha uma escolha a fazer: libertar a mulher e talvez enfrentar a ira de um pai, ou ficar e esperar que a cidade se afundasse em um abismo de segredos e sombras. Mas a cada segundo que passava, a tempestade dentro dele crescia. Ele olhou para o forasteiro e a mulher e perguntou em voz baixa: "Mas e se eu liberar você, o que vai acontecer em seguida?" E antes que pudesse ouvir a resposta, uma esplendorosa explosão iluminou o céu, e os raios passaram cortando como facas na escuridão, anunciando que a verdadeira batalha estava prestes a começar, e o destino de todos estava em jogo. A vasta teia de segredos, confusão e desespero girava rapidamente ao redor dele, enquanto ele se preparava para fazer a escolha que poderia mudar tudo. Renato estava paralisado, a realidade sugando a força de suas pernas, enquanto a cena se desenrolava diante dele. O forasteiro, agora revelado como um ser sobrenatural, emanava uma aura que deixava o ar pesado. As pessoas da multidão pareciam hipnotizadas, enquanto a mulher na jaula implorava por liberdade. Ele se debatia entre a necessidade de agir e a paralisia do medo. Quem é você realmente? E o que você quer dizer com tudo isso? Ele gritou, a voz embargada. Libere-a! A verdade deve vir à tona! O forasteiro gritou, mas havia um tremor na sua voz, uma insegurança que fazia o medo de Renato crescer ainda mais. Ele olhou para a mulher na jaula, seu coração disparando. Sofia, acho que é entender o que está acontecendo aqui. Renato, ela gritou, e o desespero em sua voz ecoou como um cântico de alerta. Você não sabe a verdade sobre o pai da Sofia. Ele não é quem você pensa que é. Neste momento, uma onda de péssimas lembranças invadiu o cérebro de Renato. Ele se lembrou da amizade que teve com Sofia e seu pai, do carinho que sempre parecia refletir em seus olhos. Agora tudo parecia um mosaico distorcido. Falando rapidamente, ela continuou. Ele está envolvido em algo que ultrapassa a compreensão humana. O cachorro não é apenas um cachorro. Ele é parte de um ritual, algo que ele quer completar, e se não agir, todos nós pagaremos as consequências. A multidão continuou a clamar pelo culpado, e Renato sentiu que o chão sob seus pés estava desmoronando. Somente nesse instante, quando suas palavras encontraram eco em sua mente confusa, uma presença pesada começou a se formar ao seu redor. Silêncio. A raiva da multidão se dissipou temporariamente, e os rostos gelados e cheios de indignação se tornaram máscaras de espanto. Pelo amor de Deus, você me deixou sem escolha. O forasteiro então enfrentou a multidão, seus olhos mais intensos que nunca. Você quer saber a verdade? Ele não é só o pai da Sofia. Ele é o verdadeiro responsável. Os murmúrios começaram a se agitar entre os presentes.
rosto se voltando para um outro, buscando confirmação naquilo que estava sendo exposto. Isso não pode ser verdade, Renato gritou, sentindo a espuma da dúvida escorregar por seus dedos. Mas no fundo de si mesmo, uma parte apavorada sabia que havia um fundo de verdade nisso. A mulher presa na jaula se contorceu, tentando se libertar. Por favor, libere-me! Você pode parar isso! Você é a única chance que temos! Com os ecos de sua súplica reverberando em sua mente, ele hesitou. Ele estava no centro de uma tempestade que parecia aumentar de intensidade. Poderia ele realmente confiar no forasteiro ou nas palavras da mulher? E se tudo isso fosse uma armadilha? Agora! Gritou alguém da multidão que já se dividia em dois lados, os que queriam atacar e os que olhavam confusos. Todos se voltaram para ele, a única testemunha de uma verdade que estava desmoronando na sua frente. Com a coragem crescendo por dentro, Renato inspirou fundo. Ele tinha uma escolha a fazer: libertar a mulher e talvez enfrentar a ira de um pai, ou ficar e esperar que a cidade se afundasse em um abismo de segredos e sombras. Mas a cada segundo que passava, a tempestade dentro dele crescia. Ele olhou para o forasteiro e a mulher e perguntou em voz baixa: "Mas e se eu liberar você, o que vai acontecer em seguida?" E antes que pudesse ouvir a resposta, uma esplendorosa explosão iluminou o céu, e os raios passaram cortando como facas na escuridão, anunciando que a verdadeira batalha estava prestes a começar. No meio do caos, algo tomou forma ao fundo do armazém. Uma sombra, maior e mais aterrorizante do que qualquer criatura que havia visto, começou a emergir das paredes. Era como se os próprios segredos da cidade estivessem ganhando vida. A multidão gritou ao ver a silhueta monstruosa se contorcendo e se estendendo. Então, de repente, tudo ficou em silêncio novamente, como se o tempo tivesse parado. Renato, com o coração na boca, percebeu que a sombra tinha um rosto muito familiar. O pai de Sofia. "Aí está você, Renato!" Ele rosnou, seus olhos brilhando com uma fúria indescritível. "Você nunca deveria ter interferido." As palavras saíam dele como veneno, moldando o espaço ao redor em tensão pura. Renato sentiu um nó na garganta, enquanto a verdade começava a se revelar. "O que você fez com o cachorro?" Ele conseguiu perguntar entrecortadamente. "Eu fiz o que tinha que ser feito." O pai de Sofia rosnou. "E você? Você será a chave para abrir a porta do que está por vir. Essa cidade nunca foi o que você pensou. Você é parte desse jogo, Renato." Todas as peças começaram a se encaixar. O que Renato achava que era um acidente, agora parecia um plano cuidadosamente arquitetado. Os olhos da multidão se voltaram para ele, repleto de uma mistura de medo e expectativa. E então, quando ele olhou para a mulher na jaula, um entendimento aterrador o atingiu. Sofia não era a vítima que ele pensava, mas parte do enredo sombrio do pai. A cidade estava infestada de criaturas e segredos, e ele se tornara uma peça crucial nesse jogo diabólico. Com a revelação, a sombra atrás do pai começou a girar, e todos os olhares estavam fixos em Renato. O que ele faria agora? Fugiria ou enfrentaria a verdade? O tempo pressionava e o destino de todos estava em jogo. A tempestade na mente de Renato se intensificava, e o futuro se desenrolava como um rolo de filme, com ele no centro da cena. Renato estava paralisado, a realidade sugando a força de suas pernas enquanto a cena se desenrolava diante dele. O forasteiro, agora revelado como um ser sobrenatural, emanava uma aura que deixava o ar pesado. As pessoas da multidão pareciam hipnotizadas, enquanto a mulher na jaula implorava por liberdade.
Ele se debatia entre a necessidade de agir e a paralisia do medo. Quem é você realmente? E o que você quer dizer com tudo isso? Ele gritou, a voz embargada. Libere-a! A verdade deve vir à tona. O forasteiro gritou, mas havia um tremor na sua voz, uma insegurança que fazia o medo de Renato crescer ainda mais. Ele olhou para a mulher na jaula, seu coração disparando. Sofia, eu só quero entender. O que está acontecendo aqui? Renato! Ela gritou. E o desespero em sua voz ecoou como um cântico de alerta. Você não sabe a verdade sobre o pai da Sofia. Ele não é quem você pensa que é. Neste momento, uma onda de péssimas lembranças invadiu o cérebro de Renato. Ele se lembrou da amizade que teve com Sofia e seu pai, do carinho que sempre parecia refletir em seus olhos. Agora, tudo parecia um mosaico distorcido. Falando rapidamente, ela continuou. Ele está envolvido em algo que ultrapassa a compreensão humana. O cachorro não é apenas um cachorro. Ele é parte de um ritual, algo que ele quer completar, e se não agir, todos nós pagaremos as consequências. A multidão continuava a clamar pelo culpado, e Renato sentiu que o chão sob seus pés estava desmoronando. Somente nesse instante, quando suas palavras encontraram eco em sua mente confusa, uma presença pesada começou a se formar ao seu redor. Silêncio. A raiva da multidão se dissipou temporariamente, e os rostos gelados e cheios de indignação se tornaram máscaras de espanto. Pelo amor de Deus, você me deixou sem escolha. O forasteiro então enfrentou a multidão, seus olhos mais intensos que nunca. Você quer saber a verdade? Ele não é só o pai da Sofia. Ele é o verdadeiro responsável. Os murmúrios começaram a se agitar entre os presentes, rostos se voltando para um outro, buscando confirmação naquilo que estava sendo exposto. Isso não pode ser verdade, Renato gritou, sentindo a espuma da dúvida escorregar por seus dedos. Mas no fundo de si mesmo, uma parte apavorada sabia que havia um fundo de verdade nisso. A mulher presa na jaula se contorceu, tentando se libertar. Por favor, libere-me. Você pode parar isso. Você é a única chance que temos. Com os ecos de sua súplica reverberando em sua mente, ele hesitou. Ele estava no centro de uma tempestade que parecia aumentar de intensidade. Poderia ele realmente confiar no forasteiro ou nas palavras da mulher? E se tudo isso fosse uma armadilha? Agora! Gritou alguém da multidão, que já se dividia em dois lados. Os que queriam atacar e os que olhavam confusos. Todos se voltaram para ele, a única testemunha de uma verdade que estava desmoronando na sua frente. Com a coragem crescendo por dentro, Renato inspirou fundo. Ele tinha uma escolha a fazer: libertar a mulher e talvez enfrentar a ira de um pai, ou ficar e esperar que a cidade se afundasse em um abismo de segredos e sombras. Mas a cada segundo que passava, a tempestade dentro dele crescia. Ele olhou para o forasteiro e a mulher, perguntou em voz baixa: mas e se eu liberar você? O que vai acontecer em seguida? O céu rugiu, e uma explosão ilumina tudo. A multidão ficou paralisada, os rostos todos virados para o céu escurecido. E então, algo cortou o silêncio. Um grito, estridente e aterrorizante. A terrível sombra começou a se agitar, contorcendo-se como se fosse feita de pura escuridão. E do nada, uma figura emergiu das sombras, o pai de Sofia. Mas ele não estava sozinho. Ao seu lado, outra presença se manifestou, duas pontas de chifre saindo de sua cabeça. Era notável, perturbador. O orixá se aproxima.
As palavras do forasteiro soaram como um sino, e as pessoas começaram a recuar, o pânico se espalhando. O que estava acontecendo? O pai de Sofia agora segurava algo, um amuleto, com o símbolo de uma antiguidade que ressoava em tradições esquecidas. Você não deveria ter vindo aqui. O pai de Sofia gritou, sua voz parecendo a de um demônio, enquanto as correntes da jaula se rompiam com um estalo. Agora todos vão pagar. O sacrifício deve ser feito. E, num movimento abrupto, ele lançou o amuleto ao chão, fazendo uma explosão de energia que iluminou a noite, absorvendo o que restava de esperança. No mesmo instante, Renato percebeu. O tempo começou a encolher, como se a linha entre passado e presente estivesse se desvanecendo. A mulher na jaula olhou para ele, seu olhar agora cheio de uma mistura de tristeza e fúria. Você é a chave, Renato, mas é uma escolha que você terá que fazer. O coração dele disparou. Que escolha? Ele havia se perdido tanto na busca por redenção que não percebeu o abismo se formando à sua frente. A multidão gritou, e os rostos estavam em desespero. Mas ao mesmo tempo, uma voz ecoou em sua mente. Renato, lute! A energia na atmosfera era densa, e Renato olhou ao redor. O que estava acontecendo? E o que realmente era o pai de Sofia? A linha entre realidade e pesadelo estava borrada. E ele teve um vislumbre de verdades que não estava preparado para aceitar. E no momento em que ele olhou para a mulher novamente, ela desapareceu em uma névoa densa, seu grito ecoando. Libere-se! As perguntas feitas por Renato agora giravam como um furacão em sua mente. Ele estava prestes a descobrir que as sombras eram mais profundas do que ele havia imaginado, e o que estava prestes a acontecer mudaria tudo o que ele conhecia. As consequências daquela noite estavam apenas começando, e o chão estava prestes a desmoronar sob seus pés. Que destino os aguardava? Renato estava paralisado, a realidade sugando a força de suas pernas enquanto a cena se desenrolava diante dele. O forasteiro, agora revelado como um ser sobrenatural, emanava uma aura que deixava o ar pesado. As pessoas da multidão pareciam hipnotizadas, enquanto a mulher na jaula implorava por liberdade. Ele se debatia entre a necessidade de agir e a paralisia do medo. Quem é você realmente? E o que você quer dizer com tudo isso? Ele gritou, a voz embargada. Libere-a! A verdade deve vir à tona. O forasteiro exclamou, mas havia um tremor na sua voz, uma insegurança que fazia o medo de Renato crescer ainda mais. Ele olhou para a mulher na jaula, seu coração disparando. Sofia, eu só quero entender. O que está acontecendo aqui? Renato, ela gritou, e o desespero em sua voz ecoou como um cântico de alerta. Você não sabe a verdade sobre o pai da Sofia. Ele não é quem você pensa que é. Neste momento, uma onda de péssimas lembranças invadiu o cérebro de Renato. Ele se lembrou da amizade que teve com Sofia e seu pai, do carinho que sempre parecia refletir em seus olhos. Agora tudo parecia um mosaico distorcido. Ele está envolvido em algo que ultrapassa a compreensão humana. O cachorro não é apenas um cachorro. Ele é parte de um ritual, algo que ele quer completar, e se não agir, todos nós pagaremos as consequências. A multidão continuava a clamar pelo culpado, e Renato sentiu que o chão sob seus pés estava desmoronando. Somente nesse instante, quando suas palavras encontraram eco em sua mente confusa, uma presença pesada começou a se formar ao seu redor. Silêncio. A raiva da multidão se dissipou temporariamente, e os rostos gelados
cheios de indignação, se tornaram máscaras de espanto. Pelo amor de Deus, você me deixou sem escolha. O forasteiro então enfrentou a multidão, seus olhos mais intensos que nunca. Você quer saber a verdade? Ele não é só o pai da Sofia. Ele é o verdadeiro responsável. Os murmúrios começaram a se agitar entre os presentes, rostos se voltando para um outro, buscando confirmação naquilo que estava sendo exposto. Isso não pode ser verdade, Renato gritou, sentindo a espuma da dúvida escorregar por seus dedos. Mas no fundo de si mesmo, uma parte apavorada sabia que havia um fundo de verdade nisso. A mulher presa na jaula se contorceu, tentando se libertar. Por favor, libere-me. Você pode parar isso. Você é a única chance que temos. Com os ecos de sua súplica reverberando em sua mente, ele hesitou. Ele estava no centro de uma tempestade que parecia aumentar de intensidade. Poderia ele realmente confiar no forasteiro? Ou nas palavras da mulher? E se tudo isso fosse uma armadilha? Agora! Gritou alguém da multidão que já se dividia em dois lados. Os que queriam atacar e os que olhavam confusos. Todos se voltaram para ele, a única testemunha de uma verdade que estava desmoronando na sua frente. Com a coragem crescendo por dentro, Renato inspirou fundo. Ele tinha uma escolha a fazer: libertar a mulher e talvez enfrentar a ira de um pai. Ou ficar e esperar que a cidade se afundasse em um abismo de segredos e sombras. Mas a cada segundo que passava, a tempestade dentro dele crescia. Ele olhou para o forasteiro e a mulher e perguntou em voz baixa: "Mas e se eu liberar você, o que vai acontecer em seguida?" E antes que pudesse ouvir a resposta, uma esplendorosa explosão iluminou o céu, e os raios passaram cortando como facas na escuridão, anunciando que a verdadeira batalha estava prestes a começar. O chão tremeu e a sombra groesca atrás do pai de Sofia começou a se agitar, quase como se quisesse ampliar sua presença. Foi então que Renato ouviu um grito agudo e reconhecível. Instintivamente, ele virou a cabeça em direção à origem do som, e o mundo ao seu redor parou. Uma figura conhecida estava se aproximando, envolta em uma luz estranha. Era Sofia, mas não era a garotinha que ele conhecia. Seu olhar era vazio e distante, e a maneira como se movia era errática. Como se as sombras que dançavam ao seu redor a controlassem. "Renato!" Ela gritou novamente, mas a voz não era a mesma. Era como se alguma coisa tivesse se apoderado dela. "Você não entende. Ele precisa do sacrifício. O cachorro era apenas o começo." As palavras dela cortaram através do silêncio como uma faca. O pai de Sofia olhou para a filha, e uma expressão de horror se espalhou por seu rosto. "Sofia, não! O que você está fazendo?" Ele parecia completamente descontrolado, sua autoridade evaporando ao ver a cena se desenrolar. A mulher na jaula a chamou. "Sofia, lute contra isso! Você ainda pode se libertar." Mas a garotinha já não parecia ouvir. Com um gesto inesperado, ela estendeu a mão e um brilho intenso emanou de seu peito. O ar ao redor deles ficou pesado, e a multidão começou a murmurar, uma mistura de espanto e medo. "Você é parte do nós agora!" Sofia gritou, e com isso, uma onda de energia atingiu Renato como uma maré. Seus pés se moveram involuntariamente. Ele avançou, mas o que estava prestes a acontecer ficou suspenso no ar. O que ele deveria fazer? Ele estava em um pesadelo onde a inocência e o medo se misturavam. A figura do pai de Sofia agora se tornava uma sombra ominosa, repleta de desespero. Enquanto a luz de Sofia começava a consumir tudo, Renato se lembrou do cachorro, da culpa, da dor. Então teve uma epifania. E se a verdadeira armadilha era acreditar que tudo era um jogo?
Você não é a verdadeira Sofia. Ele gritou, o coração pesando, e sentiu que o tempo estava se esgotando. O que realmente estava em jogo? Qual era a verdade? A multidão agora estava completamente dividida, alguns gritando por socorro, outros clamando por justiça. E, enquanto o caos tomava conta, Renato percebeu que a verdadeira natureza de Sofia e do que aconteceu com o cachorro poderia ser muito mais profunda do que qualquer uma das sombras ali presentes. Ele estava no centro de um intrincado jogo de luz e trevas, e o que viria a seguir poderia mudar tudo. A raiva e a dor se misturavam no ar, e a pergunta ecoava em sua mente. Até onde ele iria para descobrir a verdade? No fundo, ele sabia que a própria cidade era uma máscara, e sob ela poderia existir um horror inimaginável. Renato estava paralisado, a realidade sugando a força de suas pernas, enquanto a cena se desenrolava diante dele. O forasteiro, agora revelado como um ser sobrenatural, emanava uma aura que deixava o ar pesado. As pessoas da multidão pareciam hipnotizadas, enquanto a mulher na jaula implorava por liberdade. Ele se debatia entre a necessidade de agir e a paralisia do medo. Quem é você realmente? E o que você quer dizer com tudo isso? Ele gritou, a voz embargada. Libere-a! A verdade deve vir à tona! O forasteiro exclamou, mas havia um tremor na sua voz, uma insegurança que fazia o medo de Renato crescer ainda mais. Ele olhou para a mulher na jaula, seu coração disparando. Sofia, eu só quero entender. O que está acontecendo aqui? Renato, ela gritou e o desespero em sua voz ecoou como um cântico de alerta. Você não sabe a verdade sobre o pai da Sofia. Ele não é quem você pensa que é. Neste momento, uma onda de péssimas lembranças invadiu o cérebro de Renato. Ele se lembrou da amizade que teve com Sofia e seu pai, do carinho que sempre parecia refletir em seus olhos. Agora, tudo parecia um mosaico distorcido. Ele está envolvido em algo que ultrapassa a compreensão humana. O cachorro não é apenas um cachorro. Ele é parte de um ritual, algo que ele quer completar, e se não agir, todos nós pagaremos as consequências. A multidão continuava a clamar pelo culpado, e Renato sentiu que o chão sob seus pés estava desmoronando. Somente nesse instante, quando suas palavras encontraram eco em sua mente confusa, uma presença pesada começou a se formar ao seu redor. Silêncio. A raiva da multidão se dissipou temporariamente, e os rostos gelados e cheios de indignação se tornaram máscaras de espanto. Pelo amor de Deus, você me deixou sem escolha! O forasteiro então enfrentou a multidão, seus olhos mais intensos que nunca. Você quer saber a verdade? Ele não é só o pai da Sofia. Ele é o verdadeiro responsável. Os murmúrios começaram a se agitar entre os presentes, rostos se voltando para um outro, buscando confirmação naquilo que estava sendo exposto. Isso não pode ser verdade! Renato gritou, sentindo a espuma da dúvida escorregar por seus dedos. Mas no fundo de si mesmo, uma parte apavorada sabia que havia um fundo de verdade nisso. A mulher presa na jaula se contorceu, tentando se libertar. Por favor, libere-me, você pode parar isso. Você é a única chance que temos. Com os ecos de sua súplica reverberando em sua mente, ele hesitou. Ele estava no centro de uma tempestade que parecia aumentar de intensidade. Poderia ele realmente confiar no forasteiro ou nas palavras da mulher? E se tudo isso fosse uma armadilha? Agora! Gritou alguém da multidão que já se dividia em dois lados, os que queriam atacar e os que olhavam confusos. Todos se voltaram para ele, a única testemunha de uma verdade que estava desmoronando na sua frente. Com a coragem crescendo por dentro,
Renato inspirou fundo. Ele tinha uma escolha a fazer: libertar a mulher e talvez enfrentar a ira de um pai. Ou ficar e esperar que a cidade se afundasse em um abismo de segredos e sombras. Mas a cada segundo que passava, a tempestade dentro dele crescia. Ele olhou para o forasteiro e a mulher e perguntou em voz baixa: mas e se eu liberar você? O que vai acontecer em seguida? E antes que pudesse ouvir a resposta, uma esplendorosa explosão iluminou o céu, e os raios passaram cortando como facas na escuridão, anunciando que a verdadeira batalha estava prestes a começar. O chão tremeu, e a sombra grotesca atrás do pai de Sofia começou a se agitar, quase como se quisesse ampliar sua presença. Foi então que Renato ouviu um grito agudo e reconhecível. Instintivamente, ele virou a cabeça em direção à origem do som, e o mundo ao seu redor parou. Uma figura conhecida estava se aproximando, envolta em uma luz estranha. Era Sofia, mas não era a garotinha que ele conhecia. Seu olhar era vazio e distante, e a maneira como se movia era errática, como se as sombras que dançavam ao seu redor a controlassem. Renato! Ela gritou novamente, mas a voz não era a mesma. Era como se alguma coisa tivesse se apoderado dela. Você não entende. Ele precisa do sacrifício. O cachorro era apenas o começo. As palavras dela cortaram através do silêncio como uma faca. O pai de Sofia olhou para ela. Filha, e uma expressão de horror se espalhou por seu rosto. Sofia, não! O que você está fazendo? Ele parecia completamente descontrolado, sua autoridade evaporando ao ver a cena se desenrolar. A mulher na jaula chamou: Sofia, lute contra isso, você ainda pode se libertar. Mas a garotinha já não parecia ouvir. Com um gesto inesperado, ela estendeu a mão e um brilho intenso emanou de seu peito. O ar ao redor deles ficou pesado, e a multidão começou a murmurar. Uma mistura de espanto e medo. Você é parte do nós agora! Sofia gritou, e com isso, uma onda de energia atingiu Renato como uma maré. Seus pés se moveram involuntariamente. Ele avançou, mas o que estava prestes a acontecer ficou suspenso no ar. O que ele deveria fazer? Ele estava em um pesadelo, onde a inocência e o medo se misturavam. A figura do pai de Sofia agora se tornava uma sombra, ominosa, repleta de desespero, enquanto a luz de Sofia começava a consumir tudo. Renato se lembrou do cachorro, da culpa, da dor. Então teve uma epifania. E se a verdadeira armadilha era acreditar que tudo era um jogo? Você não é a verdadeira Sofia, ele gritou, o coração pesando, e sentiu que o tempo estava se esgotando. O que realmente estava em jogo? Qual era a verdade? A multidão agora estava completamente dividida, alguns gritando por socorro, outros clamando por justiça. E enquanto o caos tomava conta, Renato percebeu que a verdadeira natureza de Sofia e do que aconteceu com o cachorro poderia ser muito mais profunda do que qualquer uma das sombras ali presentes. Ele estava no centro de um intrincado jogo de luz e trevas, e o que viria a seguir poderia mudar tudo. A raiva e a dor se misturavam no ar, e a pergunta ecoava em sua mente: até onde ele iria para descobrir a verdade? No fundo, ele sabia que a própria cidade era uma máscara, e sob ela poderia existir um horror inimaginável. Então tudo mudou. Um tremor profundo sacudiu o chão, e no centro da confusão, uma fissura se abriu, liberando uma fumaça densa e negra que subiu como um vendaval. Delírios eram arrancados do subconsciente coletivo da cidade. Gritos ecoavam enquanto figuras sombrias emergiam das trevas. Eram habitantes conhecidos, pessoas que Renato nunca suspeitaria que poderia estar envolvidas neste horror. Amigos,
vizinhos, todos se transformando em marionetes numa dança macabra, suas almas sugadas para alimentar uma força obscura. E pelo meio desse caos, Sofia virou-se para Renato, seus olhos agora brilhando com uma luz ameaçadora, e sussurrou: Eu não sou a única que se foi. Você também já é parte disso. A revelação precipitou um frio em sua espinha. Ele sentiu como se a realidade que conhecia estivesse se desfazendo. Olhou para o pai da Sofia, agora consumido pela própria criação. Desesperado, gritando por ajuda. Mas era tarde demais para todos. O choque correu como eletricidade pelo ar. O passado se desdobrava de maneira cruel. Todos nós somos parte de um legado. A mulher na jaula gritou, sua voz cortante. O que você fez ao cachorro foi só a ponta do iceberg. Agora ele busca o que lhe foi tirado. O que Renato havia feito se refletia em cada um dos rostos, que agora se tornavam sombras. A verdade não era apenas uma venda sobre os olhos de Sofia. Era uma rede intricada, um ciclo interminável de sacrifícios. E enquanto tudo isso surgia à luz, Renato percebeu que a verdadeira batalha não era apenas contra o pai de Sofia, mas contra cada um de seus medos, cada parte de sua vida que havia alimentado essa escuridão. Mas foi então que um rugido ecoou, e algo ainda mais terrível se revelou das profundezas. Uma entidade monstruosa, tornando-se cada vez mais real, estava prestes a se libertar. E no meio de todo o desespero, Renato percebeu que a única maneira de mudar o destino da cidade e o seu próprio seria fazer uma escolha. Uma escolha que mudaria tudo, que revelaria mais mistérios permanentes da cidade e de si mesmo. Que voz ele berrou, enquanto a divindade ameaçava consumi-los. O que mais estava prestes a emergir dessa noite infernal? Renato estava paralisado, a realidade sugando a força de suas pernas enquanto a cena se desenrolava diante dele. O forasteiro, agora revelado como um ser sobrenatural, emanava uma aura que deixava o ar pesado. As pessoas da multidão pareciam hipnotizadas, enquanto a mulher na jaula implorava por liberdade. Ele se debatia entre a necessidade de agir e a paralisia do medo. Quem é você realmente? E o que você quer? Fazer com tudo isso? Ele gritou, a voz embargada. Libere-a! A verdade deve vir à tona! O forasteiro exclamou, mas havia um tremor na sua voz, uma insegurança que fazia o medo de Renato crescer ainda mais. Ele olhou para a mulher na jaula, seu coração disparando. Sofia, eu só quero entender o que está acontecendo aqui. Renato, ela gritou, e o desespero em sua voz ecoou como um cântico de alerta. Você não sabe a verdade sobre o pai da Sofia. Ele não é quem você pensa que é. Neste momento, uma onda de péssimas lembranças invadiu o cérebro de Renato. Ele se lembrou da amizade que teve com Sofia e seu pai, do carinho que sempre parecia refletir em seus olhos. Agora tudo parecia um mosaico distorcido. Ele está envolvido em algo que ultrapassa a compreensão humana. O cachorro não é apenas um cachorro. Ele é parte de um ritual, algo que ele quer completar, e se não agir, todos nós pagaremos as consequências. A multidão continuava a clamar pelo culpado, e Renato sentiu que o chão sob seus pés estava desmoronando. Somente nesse instante, quando suas palavras encontraram eco em sua mente confusa, uma presença pesada começou a se formar ao seu redor. Silêncio. A raiva da multidão se dissipou temporariamente, e os rostos gelados e cheios de indignação se tornaram máscaras de espanto. Pelo amor de Deus, você me deixou sem escolha. O forasteiro então enfrentou a multidão, seus olhos mais intensos que nunca. Você quer saber a verdade? Ele não é só o pai da Sofia. Ele
ele é o verdadeiro responsável. Os murmúrios começaram a se agitar entre os presentes, rostos se voltando para um outro, buscando confirmação naquilo que estava sendo exposto. Isso não pode ser verdade, Renato gritou, sentindo a espuma da dúvida escorregar por seus dedos, mas no fundo de si mesmo. Uma parte apavorada sabia que havia um fundo de verdade nisso. A mulher presa na jaula se contorceu, tentando se libertar. Por favor, libere-me. Você pode parar isso. Você é a única chance que temos. Com os ecos de sua súplica reverberando em sua mente, ele hesitou. Ele estava no centro de uma tempestade que parecia aumentar de intensidade. Poderia ele realmente confiar no forasteiro? Ou nas palavras da mulher? E se tudo isso fosse uma armadilha? Agora, gritou alguém da multidão que já se dividia em dois lados, os que queriam atacar e os que olhavam confusos. Todos se voltaram para ele, a única testemunha de uma verdade que estava desmoronando na sua frente. Com a coragem crescendo por dentro, Renato inspirou fundo. Ele tinha uma escolha a fazer: libertar a mulher e talvez enfrentar a ira de um pai, ou ficar e esperar que a cidade se afundasse em um abismo. De segredos e sombras, mas a cada segundo que passava, a tempestade dentro dele crescia. Ele olhou para o forasteiro e a mulher e perguntou em voz baixa: "Mas e se eu liberar você, o que vai acontecer em seguida?" E antes que pudesse ouvir a resposta, uma esplendorosa explosão iluminou o céu, e os raios passaram cortando como facas na escuridão, anunciando que a verdadeira batalha estava prestes a começar. O chão tremeu, e a sombra grotesca atrás do pai de Sofia começou a se agitar, quase como se quisesse ampliar sua presença. Foi então que Renato ouviu um grito agudo e reconhecível. Instintivamente, ele virou a cabeça em direção à origem do som, e o mundo ao seu redor parou. Uma figura conhecida estava se aproximando, envolta em uma luz estranha. Era Sofia, mas não era a garotinha que ele conhecia. Seu olhar era vazio e distante, e a maneira como se movia era errática, como se as sombras que dançavam ao seu redor a controlassem. "Renato!" Ela gritou novamente, mas a voz não era a mesma. Era como se alguma coisa tivesse se apoderado dela. "Você não entende. Ele precisa do sacrifício. O cachorro era apenas o começo." As palavras dela cortaram através do silêncio como uma faca. O pai de Sofia olhou para a filha, e uma expressão de horror se espalhou por seu rosto. "Sofia, não! O que você está fazendo?" Ele parecia completamente descontrolado, sua autoridade evaporando ao ver a cena se desenrolar. A mulher na jaula a chamou. "Sofia, lute contra isso! Você ainda pode se libertar." Mas a garotinha já não parecia ouvir. Com um gesto inesperado, ela estendeu a mão e um brilho intenso emanou de seu peito. O ar ao redor deles ficou pesado e a multidão começou a murmurar, uma mistura de espanto e medo. "Você é parte do nós agora!" Sofia gritou, e com isso, uma onda de energia atingiu Renato como uma maré. Seus pés se moveram involuntariamente. Ele avançou, mas o que estava prestes a acontecer ficou suspenso no ar. O que ele deveria fazer? Ele estava em um pesadelo onde a inocência e o medo se misturavam. A figura do pai de Sofia agora se tornava uma sombra ominosa, repleta de desespero, enquanto a luz de Sofia começava a consumir tudo. Renato se lembrou do cachorro, da culpa, da dor. Então teve uma epifania. E se a verdadeira armadilha era acreditar que tudo era um jogo? "Você não é a verdadeira Sofia!" Ele gritou, o coração pesando, e sentiu que o tempo estava se esgotando. O que realmente estava em jogo? Qual era a verdade?
A multidão agora estava completamente dividida, alguns gritando por socorro, outros clamando por justiça. E enquanto o caos tomava conta, Renato percebeu que a verdadeira natureza de Sofia e do que aconteceu com o cachorro poderia ser muito mais profunda do que qualquer uma das sombras ali presentes. Ele estava no centro de um intrincado jogo de luz e trevas, e o que viria a seguir poderia mudar tudo. A raiva e a dor se misturavam no ar, e a pergunta ecoava em sua mente: até onde ele iria para descobrir a verdade? Então, a energia emanada de Sofia começou a pulsar, e um redemoinho de luz consumiu os arredores. De repente, a luz clareou e a mulher na jaula desapareceu, como se nunca tivesse estado ali. E antes que ele pudesse processar a mudança, uma explosão de dor atingiu Renato. Sentiu-se sendo puxado para um mundo diferente. As sombras do passado começaram a desvanecer e um emaranhado de memórias tomou conta de sua mente. De repente, ele estava em um campo aberto, cercado por árvores gigantescas. O ar estava mais fresco, mas a sensação era errada. Ele olhou ao redor e avistou figuras conhecidas, seus amigos sorrindo e olhando para ele com olhares vazios. Eles estavam ali, mas ao mesmo tempo não estavam. Renato sentiu uma onda de pânico. O que estava acontecendo? E então, uma visão horrenda cortou diante dele. O pai de Sofia transformou-se em uma entidade, um ser de pura escuridão. Você nunca entenderei, Renato, ele gritou, o eco de sua voz reverberando por todo o campo. Nós somos todos parte disso. Você, eu, Sofia, todos nós. Não! Renato gritou, sentindo que todo o chão sob ele estava desmoronando. Isso não pode ser verdade. Eu não sou um pedaço desse jogo. Mas o olhar do pai de Sofia se iluminou com um brilho maligno. Você é parte de algo maior. A cidade foi feita sobre ossos e sacrifícios. Você fez parte do plano. E nesse momento, o campo começou a se desfazer. E a memória de Renato foi repleta de luzes e sombras. Ele viu a verdade. Toda a interação, cada sopro de amizade, cada momento de riso, era parte de um ciclo interminável de manipulação. Renato sentiu que a terra se partia sob seus pés. A escuridão e a luz dançavam ao seu redor. E enquanto ele lutava contra esse novo mundo ampliado, uma última pergunta ecoou em sua mente. Quem ele realmente era e havia alguma saída para essa terrível trama em que se encontrava enredado? Assim, à medida que o vazio se aproximava, Renato percebeu que descobrir a verdade não seria o suficiente. Ele precisaria lutar, não apenas pela sua vida, mas pela própria essência da cidade. Uma batalha estava se formando. E tudo o que ele conhecia poderia mudar em um instante. O que mais estava por trás das sombras? E, acima de tudo, como ele sairia disso vivo?